Vamos lá, uma reunião aqui, né, com esse assunto do livro A Ordem de Deus, do irmão Ciência, que é a eleição de um pastor. E ele diz assim: a prática da igreja hoje em escolher um assim chamado pastor também é algo que é contrário à Escritura. Referimos-nos ao processo de como um clérigo vem a presidir uma igreja local. O procedimento usual é que o candidato a pastor ou ministro seja convidado por uma assim chamada igreja, onde lhe será dada a oportunidade de provar a si mesmo, dando alguns sermões, se dando alguns sermões. Se a pregação dele for aceitável para as pessoas nas organizações eclesiásticas, eles o votarão para que ele seja o pastor deles. Isso, novamente, não é a ordem de Deus. Antes de tudo, a palavra de Deus, que deve ser sempre o nosso guia, não nos dirige a tal ação. De fato, não há uma assembleia local na Bíblia que tenha escolhido um pastor. Nenhuma delas. Nenhum apóstolo, em qualquer momento, nomeou um pastor para uma igreja local. A Escritura realmente adverte contra a igreja escolher seus mestres, dizendo: virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme suas próprias concupiscências. Isso aqui é um versículo, né? 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 4:3. Em segundo lugar, a ideia de nomear um pastor é puramente um princípio mundano de democracia. A igreja não é uma democracia. É algo prejudicial colocar o poder de voto nas mãos de jovens e novos convertidos. Eles simplesmente não estão estabelecidos na verdade, nem têm experiência suficiente em coisas divinas para poder formar um julgamento espiritual de tal magnitude. Além disso, coloca o pretendente em uma posição muito embaraçosa. Se ele quer muito esse cargo na organização, fica tentado a falar às pessoas o que elas querem ouvir. Geralmente são tópicos como amor e casamento ou profecia. Qualquer tipo de ministério para a consciência provavelmente estará bem abaixo na lista dele. Qualquer tipo de ministério para a consciência dos ouvintes, né, para tocar a consciência dos ouvintes, provavelmente estará bem abaixo na lista dele. Mesmo depois de obter o cargo na igreja, ele se veria constantemente comprometendo a verdade por causa das pessoas, porque ele sabe que, se a audiência diminuir, sua posição e trabalho serão revistos. Ele precisa mantê-la feliz, a audiência, né? Como resultado, as pessoas poderiam controlar o pastor, e geralmente o fazem. E o tipo de ministério que desejam ouvir, sobe um pouquinho dessa, por favor. Peraí, só um minuto aqui. É, como resultado, as pessoas poderiam controlar o pastor, e geralmente o fazem, e o tipo de ministério que desejam ouvir. Vivendo sob esse tipo de obrigação, ele realmente se torna o pastor deles. Compare Juízes 17, 7, 13, que vai falar meu sacerdote. Vou dar uma pausa aqui, se algum irmão tiver... É bom a gente ler esse versículo, né? Se algum irmão tiver algum comentário sobre esse primeiro ponto aí que a gente leu, fique à vontade para comentar. A gente vai ler só esse versículo aqui, de Juízes.
Eu me esqueci qual foi. Quer dar uma olhada lá novamente? 17, 7-13. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele disse-lhe, e ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. Então ele faz essa referência aqui, ó. Fica comigo e ser-me por pai e sacerdote. Uma vez que o irmão traz lá no assunto. Aí ele vai até o 13, né? E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Eu acho que esse 13 aí tá mais. Se não tiver nenhum comentário, a gente segue. Mas se os irmãos tiverem comentário, pode ficar à vontade. Próximo o Senhor da Seara dirige os dons. Diz assim: quando a liderança de Cristo é mencionada na Escritura, é em relação aos assuntos corporativos da igreja. A gente vai dar uma olhadinha nesse versículo, Efésios 5:23. Quando o seu senhorio é mencionado, está relacionado à sua orientação soberana dos crentes individuais. Portanto, não lemos que Cristo é o Senhor da igreja,
No entanto, a Escritura diz que ele é o Senhor da seara. Ele, e não a igreja, envia seus cada obreiro para onde ele deseja que ele o sirva. Quando Cristo dá dons, eles são diretamente responsáveis a ele em seu ministério. Como já mostramos, os dons fluem de Cristo no céu e são para o benefício espiritual de seu corpo. Uma pessoa com um dom específico deve procurar ministrar para toda a Igreja de Deus, quando puder fazê-lo sem comprometer os princípios da Escritura. Ele nunca deve se limitar a uma seita que os homens fizeram na igreja. Seu dom é para a edificação de todo o corpo. Cristo não é apenas a fonte desses dons, mas ele também é o diretor deles. 1 Coríntios 12, 5. Como os vários servos estão em comunhão com o Senhor, ele os dirigirá em sua esfera de serviço. Como a fonte e a orientação dos dons é Cristo no céu, os dons estão acima de ser controlados por qualquer organização religiosa terrenal, feita pelo homem, ao contrário do que vemos nas igrejas da cristandade. Frequentemente, ouvimos pessoas dizendo que o pastor fulano de tal foi enviado por uma organização específica para realizar um ministério aqui. Mas não existe algo na Escritura como igreja ou organização dentro da igreja enviando uma pessoa com um dom para um determinado lugar para servir ao Senhor. Não lemos que os dons são controlados e dirigidos por um conselho missionário quanto ao seu serviço ao Senhor. Isso também é algo feito pelo homem. A Escritura diz, abre aspas, rogai, pois, ao Senhor da seara que ele mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9:38. E novamente diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra a que os tenho chamado, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles só por favor, um pouquinho. Sobre ele as mãos, os despediram, ou os deixaram ir. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. É claro, é claro por esses versículos que o Senhor, pelo Espírito, é aquele que envia seus servos. A igreja deve reconhecer um dom como sendo enviado pelo Senhor e deve dar à pessoa as destras de comunhão, o que pode incluir uma oferta prática de ajuda financeira. Mas a igreja não o envia. Os de Antioquia encorajaram Barnabé e Saulo a irem, mas não tinham poder para enviá-los. Eles simplesmente os deixaram ir, porque reconheceram que o Senhor, pelo Espírito, os estava enviando. J. A. Trent disse: podemos fazer uma pausa por um momento para examinar a obra no livro de Atos. Aí ele diz: Samaria foi evangelizada, gentios foram admitidos no reino em Cesareia, gregos se converteram em Antioquia. Esse é o registro breve. Além da obra na Judéia e em Jerusalém, tudo foi realizado sem orientação apostólica ou alguma autoridade humana. Como dissemos, o Espírito Santo abriu campos de trabalho independentemente da direção humana. Da mesma forma com que ele fez, com que ele, com que
ele fez, então, da mesma forma com que ele fez, então podemos confiar que ele ainda faz. É sábio deixá-lo trabalhar como ele quer, e então, como os apóstolos, de bom grado reconhecer o que ele tem feito. O exercício do ministério na palavra nunca esteve sujeito à orientação apostólica. Deveria estar subordinado aos homens agora. Por mais piedoso, deveria estar subordinado aos homens agora, por mais piedoso e sincero que possam ser? Fazemos a pergunta. O leitor certamente pode responder. Se o Senhor enviar uma pessoa com o dom de um pastor entre nós, devemos reconhecer esse dom e deixá-lo ministrar como tal. Não devemos votar se o queremos como nosso pastor ou não. E se ele for aceitável para nós, colocá-lo em um ofício na igreja que não existe na palavra de Deus. Ele não é nosso servo, ele é servo do Senhor. Jonas Davi disse: se Cristo achou adequado me dar um dom, devo negociar com meu talento como seu servo. E a Assembleia não tem nada a ver com isso. Eu não sou servo dela de forma alguma. Eu me recuso definitivamente a ser seu servo. Se eu faço ou digo algo como indivíduo que requeira disciplina, isso é outra questão. Mas ao negociar com meu talento, não ajo em assembleias, nem em favor delas, nem a favor delas. Quando vou ensinar, vou individualmente exercitar meu dom. O senhorio de Cristo é negado por aqueles que sustentam essas ideias. Eles querem tornar a assembleia ou eles próprios em senhores. Se sou servo de Cristo, se sou servo, se sou servo de Cristo, deixe-me servi-lo na liberdade do Espírito. Eles querem fazer dos servos de Cristo os servos da Assembleia e negar o serviço individual como responsável perante Cristo. Sou livre para agir, sou livre para agir sem consultá-los em meu serviço a Cristo. Eles não são os senhores dos servos do Senhor. É claro que um servo do Senhor que tem os pensamentos de Deus sobre a igreja não pode ser ministro de uma seita sem comprometer a verdade. Ele pode ministrar àquelas que se relacionam com seitas, caso se depare com eles, porque são membros do corpo de Cristo. Mas se ele deseja ser dirigido pelo Senhor, ele não pode se limitar a uma seita, porque então ele só poderia ministrar do seu círculo autorizado de igrejas. Esse terreno seria muito estreito. A H. Rule disse: o Senhor tem toda a igreja diante dele, e se o servo é responsável perante ele, o Senhor, como pode se submeter a uma seita e ser fiel a ela e ao Senhor? É impossível. Se um homem é um ministro presbiteriano, é evidente que ele não é um ministro batista. Se ele é um ministro de qualquer seita, ele se exclui de todo o resto, e seu ministério está necessariamente confinado à seita em que ele se encontra ou aos interesses dela. O servo do Senhor não deve permitir-se ser amarrado e restringido por uma organização denominacional feita pelo homem. O apóstolo Paulo não se permitiu ficar sob o poder de nenhum tipo de autoridade humana. Ele disse: procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele também disse: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo.
fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Antes de algum irmão trazer algum pensamento, a gente podia ler aquele versículo de Efésios 5 do início, gente. Efésios 5 que ele colocou no nome de Deus. Tem no começozinho, né? Tem Efésios 5, 23. Cinco, 23. Porque. Deixa eu ver. É isso, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É isso. E por, e por que me chamais Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Acho que ele fala aí do senhorio de Cristo na igreja, coletivamente, do senhorio de Cristo sobre o cristão individualmente. Acho que é isso, né? Esse assunto, irmãos, que o Bruce traz aí sobre a ordem bíblica para adoração e ministério, é o que a gente encontra, né? A verdade de Deus dada aos apóstolos, né? Para a igreja. É, a gente não saberia como congregar se a gente não tivesse a orientação, né, divina dada por Deus para a igreja. A gente sabe que a gente não é judeu, né? A gente é uma companhia de salvos diferente. Então, há com certeza vários motivos pelo qual a gente chegou a essa situação de hoje, né? De encontrar esses erros aí no meio cristão. Como o irmão está falando, instituição de pastor, o envio de pessoas para determinada obra, enfim, tantos outros que a gente já sabe, né? E uma coisa é que, por exemplo, o homem natural, o incrédulo, sem Deus, ele viaja buscando todo tipo de coisa para satisfação própria, né? Porque ele tem um vazio que nada pode preencher. Então, fica vagando em todo tipo de coisa, procurando ser preenchido, né? Porque ele não tem a Deus. Então, aí a gente sabe todas as coisas que a gente procurava na nossa incredulidade para encontrar uma resposta, um caminho, uma satisfação, algo que fizesse sentido. E, digamos assim, o cristão,
né? Eu estou falando aqui do incrédulo, mas se a gente for analisar o cristão sem a verdade, é o mesmo pensamento, é o mesmo. Ele fica vagando, vagueando por todo tipo de, de pensamentos humanos para tentar encontrar uma forma que agrade a ele, que complete a ele, que case com o pensamento dele, porque ele tá sem a orientação bíblica, a orientação divina. Então, um dos motivos que, pelo menos eu penso que chegou a esse estado, né? Tem vários outros, né? Tem as investidas de Satanás aí que também tem o homem, o próprio homem querendo controlar, é, querendo dominar, querendo ser alguém, todas essas coisas, né? Mas uma das coisas que eu penso é que, como não tem a verdade, como a gente não tinha, pelo menos muitos de nós que a gente andava também no sistema, a gente não tinha essa verdade, a gente ia na mesma onda, né? Eles diziam, faça isso, a gente fazia, né? Então, o cristão sem a verdade, ele vai criar sua própria verdade. Então, um acha uma coisa, faz, outro acha outra coisa, faz, outro já acha de outro jeito, né? Então, cada cabeça é um pensamento, então, existe milhares, por isso que a gente encontra milhares, né, de erros no meio cristão, porque cada um, segundo seu pensamento, até um versículo que o irmão cita aí, que fala que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão doutores segundo suas próprias concupiscências, né? Seus próprios desejos. Então, se tiver 1.000 pessoas, são quase 1.000 desejos diferentes. Então, cada um vai buscar o seu, né, pessoa ali que está de acordo com o seu próprio desejo. Por isso que é importante, né? A gente tem essa verdade agora. Tem um versículo que, acho que não sei se é Eclesiastes, fala, compre a verdade e não a venda. Então, o Senhor, por graça, nos deu essa verdade. Hoje a gente tem acesso a ela, né? E isso impede que a gente. Isso não é garantia, né? Que a gente não vai também querer colocar alguma coisa da nossa mente, né, nas coisas de Deus, né? A gente pode acontecer isso com a gente também se a gente não julgar. Mas eu digo isso porque a gente tem essa verdade, né, de como é o pensamento de Deus para a igreja, né? Ele nos revelou isso aí porque a gente também não entendia quando a gente estava no sistema e a gente deve cuidar disso, né? Fala, compre a verdade, acho que já vai encontrar aí o versículo, é Provérbios. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Então, sempre os irmãos citam esse versículo, esse princípio aí, né? Comprar e não negociar com ela, de jeito nenhum, né? O próximo é, não é correto contratar um servo de Deus. Quando tiver algum comentário, pode ficar à vontade. Em Atos 20, né, que vai falar sobre os lobos cruéis. Lembra aí Atos 20, acho que 27, né? 28.
É por aí, deixa eu ver. Aí, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Tá, pro 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ou pouparão, né? Outra versão fala pouparão, o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, assim, o Espírito Santo avisa que isso estava acontecendo. Imagine que isso já é no início da igreja. E vem no versículo 31 o que deveria ser feito. Portanto, então depois de falar aquilo ali que iria acontecer, que viria de fora e também de dentro, né, esses obreiros, esses lobos cruéis aí, esses falsos, né? E aí vem, ó, portanto, a conclusão disso, vigiai. Vigiai. A gente sempre vai encontrar na Bíblia essa palavra vigiai antes de qualquer outra coisa. Então, você nunca encontra orar e vigiai. Você encontra primeiro vigiai e orai. Então, primeiro é atenção. Primeiro é vigiar, para depois fazer mais alguma outra coisa. Então, o que certamente faltou? Vigilância. O que certamente ainda continua faltando hoje? Vigilância. Nós sempre falhamos nessa questão da vigilância. E o que é a vigilância? Baseado na palavra de Deus, porque ele vai falar logo em seguida. Quer ver? Cadê? Vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós. E olha o 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Não tem aí encomendo-vos a uma organização religiosa, encomendo-vos ao curso de teologia, encomendo-vos àquele homem que é notório, que é eloquente. Não tem isso. Então, lá em cima era vigiai, ficar atento, e depois encomendo-vos a Deus. Aqui já é partida, né, dos apóstolos. Então, não está encomendando mais nenhum apóstolo que vai seguir, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum bispo, não está encomendando nada disso. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Então, está aí a segunda autoridade, Deus e a sua palavra. A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E se a gente for continuar lendo, de ninguém cobiçar a prata, o ouro, nem a veste, e aí vai. Vamos lembrar que o Senhor Jesus falou que a melhor coisa, ou mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, qual é a característica que a gente vê nesses homens cruéis? E a gente vai encontrar outro versículo falando obreiros fraudulentos, acho que lá em 2 Coríntios 11. Vai encontrar lá obreiros fraudulentos. Fraude te lembra o quê? Fraude está associada ao quê? Ao dinheiro. Ao dinheiro. É 171. É o dinheiro. É a enganação. É sempre assim. Lá em 2 Coríntios 11, se não me falha a memória, 11, 13. Se os irmãos encontrarem aí, 2 Coríntios 11, 13. Vamos ver se é isso mesmo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então a gente vê novamente aí a questão da fraude, a questão do engano, de parecer que é da justiça, de ter aparência de piedade,
A gente vai encontrar também Mateus 7, né? Mateus 7. Mateus 7. Vai falar sobre os obreiros também. Alguém lembra o versículo? É Mateus 7, só não lembra o versículo. Vai descendo, pode ir mais. Mais. Opa, é aí, né? A cautela, Mateus 7, 15, né? Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Olha como, aqui tudo bem que é no outro contexto, mas olha como é que eles vêm. Eles têm as mesmas características. Vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, olha aí, as mesmas características. Vem vestido como ovelha, mas no fundo são lobos. É sempre a fraude, é sempre o engano, e o Deus deles é o ventre, não vai estar lá, acho que em Timóteo. Então, é sempre preocupado com... Vamos ver também 2 Pedro, né? 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou instrutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. O que a gente mais vê hoje em dia? E negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão, aí não são poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções ou práticas lascivas, né? Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha aí, será blasfemado o caminho da verdade. O que mais que acontece hoje? E por avareza, olha aí a característica, olha aí como é que são. E por avareza, avareza nos lembra o quê? Dinheiro. Farão de vós negócio, opa, negócio, é para negociar. Negócio nos lembra de quê? Dinheiro. Com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, percebemos, irmãos, que as características são as mesmas. O Senhor Jesus falou lá em Mateus, Paulo falou, Pedro está falando aí, né, inspirado pelo Espírito Santo. E quais são as características desses homens, desses que se arvoram para ficar à frente, para ser o líder, para até criar um dom como um título, a ponto de chegar a esse ridículo de um dom passar a ser um título e aquele da pessoa ser chamada pelo dom e inverter totalmente a ordem das coisas, torcer completamente a palavra, né, de forma escancarada, sem nenhum pudor, sem nenhum temor, porque você não vai encontrar, como o escritor falou, você não encontra em nenhum lugar a igreja escolhendo um pastor, nem os apóstolos escolhendo um pastor. Não existe isso na palavra de Deus. Existe o dom, e aí sempre no plural, são vários irmãos com esse dom que pode estar, e não fica só numa localidade, o dom ele é usado em qualquer lugar, em qualquer esfera que ele chegar, ele vai poder usar este dom. Então a gente vê claramente como isso já estava acontecendo no início da igreja, quanto mais agora. E aquele chamamento de atenção, né, do Senhor, vigiai, é necessário até hoje. Nós não podemos abrir mão da vigilância, constante vigilância. Lembrar da palavra de Deus e da sua palavra.
que foi o que o apóstolo nos encomendou. Então, essa é uma vigilância constante, né? De não abrir mão dessa fé, dessa estabilidade, da questão da palavra, da questão de Deus. Então, é o que o Senhor falou. E não é servo de quem, como o escritor vai deixar no livro, a gente é servo de quem? É servo do Senhor e não servo de uma igreja, ou de uma organização, ou de uma junta de homens, ou seja lá do que for. Não. Servos do Senhor. Então temos que seguir o que está escrito na palavra do Senhor, e ele deixou muito claro que esses obreiros fraudulentos iriam aí estar o tempo todo transtornando a verdade, ou tentando transformar a verdade em mentira o tempo todo. Mas, infelizmente, falhamos, né, num testemunho coletivo quanto a esse chamamento de atenção, que deveríamos vigiar, que deveríamos estar atento a Deus e a sua palavra, confiar no que Deus disse, e não no que o homem disse, a ponto de não examinar as escrituras como deveríamos examinar. E isso aconteceu, né, no cristianismo. Faltou as 10 virgens, né? Dormiram, né? Tanto as 5 loucas como as 5 prudentes. Dormiram. E podemos ainda dormir ainda hoje? Podemos dormir ainda hoje, mesmo depois de conhecer a verdade. É muito importante ficarmos atentos, né, ao chamamento de atenção do Senhor, para estarmos vigilantes. A gente vê também lá em Jeremias, né, 23, né? Jeremias 23 vai falar também sobre isso. Jeremias 23, 25. Jeremias 23, 25. Cadê? Tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, o 30. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos, mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Olha como essa palavra é tão atual, né? Está em outro contexto aí, né? Está no Velho Testamento, mas olha o quanto a palavra de Deus é viva, o quanto ela é atual. Lemos vários versículos no Novo Testamento, nos Evangelhos, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, Pedro, o profeta Jeremias agora, e falando a mesmíssima coisa. Olha o quanto é importante examinarmos as Escrituras, vigiarmos e confiarmos em Deus e na sua palavra, e não no homem. Um, o próximo ponto aqui que o irmão trata é: não é correto contratar um servo de Deus. Se não tiverem algum comentário, pode interromper. Juntamente com a prática errônea de eleger um pastor, chamado pastor, né, está
o pagamento de um salário a essa pessoa. Em nenhum lugar a Bíblia sugere isso. O homem ou uma organização de homens não deve contratar um servo de Deus, pois ele está a serviço de um mestre superior. Como já mostramos, pode ser perigoso, porque quando alguém recebe seu salário de uma organização específica, ele tende a se tornar o servidor dessa organização. Obviamente, as organizações eclesiásticas não veem seus clérigos assalariados como contratados, mas há muitas coisas que poderiam ser citadas que mostrariam que, na prática, esse arranjo não é realmente muito diferente disso. Um caso em questão é uma carta que recebemos recentemente de um homem que incluía um cartão de visita indicando-o como um ministro aposentado de uma denominação conhecida. Se chegou, se chegou um momento em que ele se aposentou dessa posição. Isso implica necessariamente que houve um momento, se chegou um momento em que ele se aposentou dessa posição, isso implica necessariamente que houve um momento em que ele foi contratado. Mas a Escritura fala de Deus contratando e aposentando os seus servos. Isso se parece como uma relação trabalhista. Não queremos questionar seus motivos, mas ainda assim isso transmite uma impressão errada ao mundo. As pessoas podem concluir que é o emprego de uma pessoa. Percebemos que há muitos que desempenham essa posição com serviço zeloso ao Senhor e fazem da melhor maneira possível. Também não consideramos o fato de que Também não consideramos o fato de que os que ocupam essa posição serão recompensados por seus motivos no dia vindouro, onde o Senhor achar conveniente dar uma recompensa. Nosso ponto aqui é apenas apontar que a posição de um clérigo assalariado não é sustentada pela palavra de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Sobe só um pouquinho, por favor. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto,
Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Irmãos, irmãs que tiverem perguntas, que se desejarem perguntar, fica à vontade aí para pôr no chat. Você quer ver o outro, Jeff? Se dá para a gente seguir mais um pouco, talvez não seja muito grande, né? A gente está chegando no nosso horário também. Dá para a gente ler mais esse ponto. Algum irmão quiser comentar alguma coisa, também pode interromper aí. Só tem um comentário aqui de José Newton. Deixa eu ver aqui. Um minuto. José Newton, o propósito da fraude é de enganar outras pessoas para garantir benefício próprio ou outrem. Esses são devoradores e todos aqueles que agem de igual forma se caracterizam como tal, mas Deus conhece os seus e não há engano. Muito esclarecedor quando fui tocar guitarra no denominado Ministério de Louvor. O louvor da Internacional da Graça, fui com prazer e amor. Só ali fiquei sabendo que tinham músicos contratados, então perdi a graça de estar ali com propósito financeiro. Comentário do irmão. Nosso próximo aqui é como os servos do Senhor devem ser mantidos, como os servos do Senhor devem ser mantidos financeiramente. Ele diz assim: alguém pode perguntar, como então os servos do Senhor devem ser mantidos financeiramente? Se eles não recebem salário, como devem ser apoiados? Devemos voltar novamente à palavra de Deus para obter a resposta. Encontramos ali que o apóstolo Paulo e outros que serviram com eles são um exemplo de como os servos do Senhor devem prestar serviço a ele. Eles eram, abre aspas, servos de Jesus Cristo, não servos de uma seita ou divisão da igreja. Eles criam que o Senhor os havia enviado para o trabalho que faziam, e que se ele realmente os enviara, ele também cuidaria deles de uma forma prática. Paulo disse, abre aspas, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Eles saíram, nada tomando dos gentios. Outro versículo que ele cita aqui. Porque eles confiavam que Deus supriria todas as suas necessidades. Fazer isso exige fé da parte do servo. Hudson Taylor disse, a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Naqueles primeiros dias da igreja, havia duas maneiras pelas quais os servos do Senhor eram mantidos financeiramente. Primeiro, eles se sustentaram
trabalhando com as suas próprias mãos. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele trabalhava fazendo tendas enquanto servia ao Senhor. Ele disse aos cristãos, aos anciãos de Éfeso, abre aspas, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Para os Tessalonicenses, Paulo também disse, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, porque não tivemos autoridade, mas para vos dar, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Em segundo lugar, os servos do Senhor foram apoiados por doações dos santos que desejavam expressar sua comunhão com o trabalho no qual eles estavam envolvidos. Essas ofertas vieram de duas fontes, das assembleias locais, como disse Paulo aos Filipenses, abre aspas, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e de indivíduos, como ele disse aos Gálatas, abre aspas, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. No entanto, os servos do Senhor tiveram cuidado de não tomar, abre aspas, nada dos gentios, entre os quais eles pregavam a palavra de Deus. Os gentios, dos quais João fala aqui, não eram crentes, mas o mundo incrédulo, entre os quais eles foram pregar. A prática dos servos do Senhor os guardava de darem uma impressão errada ao mundo, de que bênção do Evangelho fosse algo que uma pessoa possa merecer ou comprar. Cremos que esse ainda é o padrão para os servos de Deus hoje. Você podia abrir esse versículo de 1 Timóteo 1,16 e Filipenses 3,17? Não sei se a gente chegou a ler ele aqui no texto. 1 Timóteo 1,16. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O outro é Filipenses 3,17, parece. Ah, é, Filipenses 3,17.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Os irmãos tendo algum pensamento, fica à vontade, pergunta também, né? A gente está aproximando no nosso horário aqui. Talvez a gente poderia pausar aqui nesse último, né? E a gente, se o senhor permitir, dar continuidade na próxima semana. A gente já viu bastante instrução, né? Boas instruções aí, né? Tudo bem fundamentado na palavra, de muita ajuda para a gente compreender, né, o pensamento de Deus. Sempre lembrando, né, como os irmãos sempre falam, julgando tudo pela palavra de Deus. Não tendo nenhum pensamento ou pergunta, eu pediria só para dar uma olhadinha em qual será o assunto da próxima semana, se a gente ele tiver aqui. Organizações para-eclesiásticas. Uma ajuda ou um obstáculo ao evangelho? Esse aqui vai ser nosso próximo tema. Eu permitido, a gente vai ler no próximo sábado. Pedir a Adriana para tirar a gravação e a gente poderia dar graça para finalizar.